Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. E vamos para uma aula completa de conhecimentos específicos para o cargo de profissional de apoio da Prefeitura de Carandaí, em Minas Gerais. Vamos direto ao ponto. A base constitucional. Constituição Federal de 1988 e o direito à educação. A Constituição Federal de 1988 é a norma máxima do país e estabelece o direito à educação como direito social. Ela afirma que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, sendo promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Isso já traz um ponto de prova. Educação não é apenas obrigação do governo. Envolve escola, família e comunidade. A Constituição também traz princípios que orientam o ensino, como igualdade de condições para acesso e permanência na escola, liberdade de aprender e ensinar, pluralismo de ideias, valorização dos profissionais da educação, gestão democrática e garantia de padrão de qualidade. Para a educação inclusiva, o que mais importa é a ideia de acesso e permanência com igualdade. Não basta a matrícula. A escola deve criar condições reais para o estudante participar, aprender, interagir e se desenvolver. A Constituição ainda se conecta com a proteção integral da criança e do adolescente, que será reforçada pelo ECA, e com a proteção das pessoas com deficiência, que será detalhada por leis e tratados específicos. LDB, Lei Federal nº 9394/1996 é a Organização da Educação Nacional. A LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, organiza o sistema educacional brasileiro. Ela define níveis e modalidades de ensino, responsabilidades dos entes federativos e princípios pedagógicos. Do ponto de vista do profissional de apoio, a LDB aparece em prova principalmente em dois sentidos. Primeiro, como base do direito à educação com padrão de qualidade e com respeito às diferenças. Segundo, como estrutura que reconhece a educação especial como modalidade transversal. A educação especial, na perspectiva inclusiva, não é uma escola separada como regra. Ela é uma modalidade que perpassa a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, ofertando recursos e serviços para garantir acesso, participação e aprendizagem do estudante público-alvo. Um ponto importante de prova é entender que a educação especial não substitui o ensino comum. O estudante deve estar matriculado na classe comum, e a rede deve oferecer apoios e serviços especializados quando necessário. ECA, Lei Federal nº 8069/1990 é a proteção integral na escola. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, estabelece a doutrina da proteção integral. Isso significa que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos e devem ter prioridade absoluta em políticas públicas e proteção contra qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. No ambiente escolar, o ECA é cobrado na prática assim. A escola é um espaço de garantia de direitos. O aluno deve ser protegido, respeitado e acolhido, e a equipe escolar tem dever de agir diante de situações de violação de direitos. Outro ponto de prova. O ECA reforça o direito à educação, ao respeito, à dignidade, à convivência familiar e comunitária e à proteção. Isso se conecta diretamente com situações comuns na escola, como bullying, violência, negligência familiar, sinais de abuso e violação de direitos. O profissional de apoio não faz investigação, não faz acariação com a criança, não expõe o aluno, mas tem responsabilidade de comunicar à gestão escolar o que observar, seguir o protocolo da escola e permitir que a rede de proteção seja acionada pelos responsáveis institucionais, conforme orientação. Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei Federal nº 13.146/2015. A Lei Brasileira de Inclusão, também chamada de Estatuto da Pessoa com Deficiência, é central para concursos de apoio escolar. Ela estabelece direitos, define deficiência em uma perspectiva biopsicossocial e reforça a inclusão escolar como dever do Estado, da família e da sociedade. A ideia mais importante aqui é que deficiência não é apenas uma condição do corpo. Deficiência surge da interação entre impedimentos de longo prazo e barreiras do ambiente,
como barreiras arquitetônicas, comunicacionais, atitudinais e pedagógicas. Na educação, a lei afirma o direito à educação inclusiva em todos os níveis e modalidades, vedando a exclusão do sistema educacional sob alegação de deficiência. Isso é muito cobrado. Escola não pode recusar matrícula por deficiência e também não pode empurrar o estudante para fora da rede comum. A LBI também menciona o profissional de apoio escolar como recurso de acessibilidade e suporte ao estudante com deficiência, quando necessário, para participação e autonomia nas atividades escolares, especialmente em cuidados pessoais, alimentação, higiene e locomoção, conforme cada caso. Aqui está um ponto central de prova. O profissional de apoio não é professor, não substitui o professor regente e não é responsável por avaliação pedagógica. Ele atua como suporte funcional e mediador de participação, sempre sob orientação pedagógica do docente e da equipe escolar. Decreto número 6.949/2009 é a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. O Decreto número 6.949/2009 promulga a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo. Esse é um marco porque a Convenção entrou no Brasil com status equivalente ao de emenda constitucional, reforçando o seu peso jurídico. No tema educação, a Convenção defende um sistema educacional inclusivo em todos os níveis e o aprendizado ao longo da vida. Isso significa que a inclusão é política de Estado, não opção do gestor ou preferência da escola. Ela reforça também a necessidade de ajustes razoáveis, que são adaptações e modificações necessárias para garantir direitos, desde que não imponham ônus desproporcional. Em prova, ajuste razoável aparece como obrigação, adaptar para incluir. A Convenção valoriza a acessibilidade, apoio individualizado, formação de profissionais e medidas para garantir participação plena. Leis Municipais de Carandaí, 2.681/2025 e 2.354/2020. O edital traz duas leis municipais e isso, em concurso municipal, costuma significar cobrança literal. A Lei Municipal número 2.681/2025 institui as diretrizes da educação especial na perspectiva da educação inclusiva na rede municipal de ensino de Carandaí. Mesmo sem citar artigos aqui, você deve entender o que uma lei desse tipo normalmente organiza: diretrizes locais para a inclusão, organização do atendimento educacional especializado, responsabilidades da rede municipal, fluxos de atendimento, estratégias de acessibilidade, formação, articulação com equipe multiprofissional e definição de apoios como profissional de apoio escolar. A Lei Municipal número 2.354/2020 também aparece no edital. Como lei local, ela pode tratar de organização de carreira, estrutura administrativa, regras de atuação em educação ou normas específicas do município. O ponto mais importante para a prova é: você precisa ler essa lei no texto oficial, identificar definições, competências, deveres e eventuais regras específicas do cargo ou da política educacional. Uma estratégia prática: leia as leis municipais com marca-texto e procure palavras-chave como educação especial, inclusão, acessibilidade, AE, profissional de apoio, atribuições, deveres, vedação, responsabilidade, equipe multiprofissional, atendimento e protocolos. Em prova, as questões costumam reproduzir trechos quase literais. Educação inclusiva. Fundamentos e princípios. Educação inclusiva é o modelo em que a escola se organiza para atender todos os estudantes, com e sem deficiência, respeitando diferenças e garantindo participação, aprendizagem e pertencimento. Os princípios mais cobrados são igualdade e equidade, acessibilidade, respeito à diversidade, eliminação de barreiras, participação e aprendizagem com apoio, não discriminação e autonomia. Barreiras podem ser arquitetônicas, como ausência de rampas, comunicacionais, como falta de materiais acessíveis, atitudinais, como preconceito e baixa expectativa, pedagógicas, como metodologias rígidas, e tecnológicas, quando não há recursos assistivos.
A escola inclusiva não encaixa o estudante na estrutura existente. Ela adapta a estrutura, os recursos e as práticas para acolher o estudante. Diferença entre integração e inclusão. Esse tema é clássico de prova. Integração é quando o estudante com deficiência é colocado na escola regular, mas precisa se adaptar ao sistema como ele é. A responsabilidade fica mais no estudante do que na escola. Frequentemente, a integração mantém práticas segregadoras, com pouco ajuste e pouca participação real. Inclusão é quando o sistema escolar se ajusta ao estudante. A responsabilidade é da escola e da rede. Remover barreiras, garantir recursos, adaptar práticas e promover participação e aprendizagem. Na prova, quando a alternativa diz o aluno deve se adaptar ao padrão da escola, isso é integração. Quando diz a escola deve garantir acessibilidade e remover barreiras, isso é inclusão. Público-alvo da educação especial. O público-alvo da educação especial, de forma geral e consolidada nas políticas brasileiras, inclui estudantes com deficiência, com transtornos do espectro autista e com altas habilidades ou superdotação. Deficiência inclui física, intelectual, visual, auditiva e múltipla, além de condições associadas que impactem participação. TEA é considerado no escopo do atendimento especializado, conforme políticas educacionais. Altas habilidades, superdotação envolve necessidades educacionais específicas para desenvolvimento pleno. AE. Noções sobre atendimento educacional especializado. O AEE é um serviço da educação especial que complementa e suplementa a formação do estudante, por meio de recursos e estratégias que eliminem barreiras. Ele não substitui o ensino da sala comum. Em prova, memorize, AEE é complementar ao ensino regular. O estudante aprende o currículo com o professor regente na sala comum. No AEE, ele desenvolve recursos de acessibilidade, comunicação, autonomia e estratégias de aprendizagem. Exemplos de AEE incluem ensino de braille, orientação e mobilidade para deficiência visual, uso de comunicação alternativa, recursos de tecnologia assistiva, adaptação de materiais, apoio ao uso de Libras, entre outros, sempre conforme necessidade. Papel e atribuições do profissional de apoio escolar. Agora chegamos ao núcleo do cargo. O profissional de apoio escolar atua para favorecer a participação e a autonomia do estudante público-alvo da educação especial, principalmente em atividades de alimentação, higiene, locomoção e cuidados pessoais, e também como mediador de acesso e participação nas atividades escolares sob orientação do professor regente e da equipe escolar. O ponto decisivo em prova é entender limites. O profissional de apoio não substitui o professor. Ele não planeja conteúdo curricular, não aplica provas como responsável pedagógico, não define objetivos educacionais do aluno e não emite laudo. Ele atua junto ao estudante para permitir que ele esteja em condição de participar do que o professor propõe. Outro limite importante: o profissional de apoio não realiza procedimentos de saúde complexos. Questões clínicas específicas devem seguir protocolo da rede, e o profissional deve respeitar orientações formais da escola e da família, com respaldo institucional. Trabalho em equipe com professores e equipe multiprofissional. A inclusão escolar depende de trabalho em equipe. O profissional de apoio precisa se articular com professor regente, coordenação pedagógica, direção, equipe do AEE quando houver, e equipe multiprofissional de apoio, como psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e assistência social, conforme a rede. Na prática, a comunicação deve ser objetiva e registrada quando necessário. Observações relevantes sobre rotina, alimentação, comportamento, segurança e participação, sempre respeitando sigilo e ética. É importante também manter coerência de condutas. O estudante precisa de previsibilidade e rotina. Então, o que o professor orienta deve ser seguido de forma consistente, e adaptações devem ser alinhadas à equipe. Ética profissional e responsabilidade no ambiente escolar. Ética profissional envolve respeito, sigilo, postura adequada, não discriminação e compromisso com a dignidade do estudante.
O profissional de apoio lida com informações sensíveis, diagnóstico, necessidades, rotina de higiene, comportamento e vida familiar. Essas informações não podem virar conversa de corredor. O sigilo e o respeito são essenciais. Responsabilidade também envolve segurança. O estudante não pode ser exposto a risco por descuido, pressa ou improviso. A atuação deve ser cuidadosa, planejada e alinhada ao que a escola determina. Desenvolvimento infantil e aprendizagem. Noções básicas. A banca costuma cobrar noções gerais. Desenvolvimento infantil é um processo contínuo e individual, com marcos motores, cognitivos, afetivos e sociais, mas com variação entre crianças. Aprendizagem depende de interação, estímulo, vínculo, linguagem, atenção e motivação. No contexto inclusivo, o foco é potencialidade, não limitação. A pergunta-chave é: o que ajuda esse estudante a participar e aprender? O profissional de apoio contribui com rotina, segurança, mediação e apoio funcional, permitindo que o estudante se concentre no aprendizado e nas interações. Apoio em alimentação, higiene, locomoção e cuidados pessoais. Esse é um eixo central do cargo. Apoio na alimentação pode envolver organização do ambiente, incentivo à autonomia, adaptação de utensílios quando houver, supervisão para evitar engasgos e respeito a restrições alimentares informadas pela família e pela escola. Apoio na higiene envolve ida ao banheiro, troca de fraldas quando necessário, lavagem de mãos, higiene após alimentação e cuidados com privacidade. Sempre com respeito, discrição e foco na autonomia progressiva do estudante, evitando infantilização quando não é necessário. Apoio na locomoção envolve deslocamento seguro em sala, pátio, banheiro, refeitório e demais espaços, com atenção a barreiras físicas, rampas, escadas e risco de quedas. Para alguns estudantes, pode envolver apoio para uso de cadeira de rodas, andador ou orientação para mobilidade. Cuidados pessoais devem seguir orientações institucionais e nunca devem ultrapassar o limite de atuação definido pela rede. Quando houver situação de saúde ou necessidade específica, a escola deve ter protocolo, autorização e orientação adequada. Organização da rotina escolar. Rotina escolar envolve horários, entradas e saídas, deslocamentos, recreio, alimentação, atividades de sala, atividades externas e momentos de transição. Muitas crianças, especialmente algumas com TEA, respondem melhor quando a rotina é previsível. O profissional de apoio ajuda mantendo consistência e antecipando mudanças. Isso reduz a ansiedade e melhora a participação. Mediação nas atividades sob orientação do professor regente. Mediação significa ajudar o estudante a acessar a atividade sem fazer por ele. A ideia é apoiar a participação, favorecendo a autonomia. Exemplo: se o professor propõe uma atividade escrita, o apoio pode ser organizar o material, ajustar postura, garantir acessibilidade, oferecer pistas e estimular, mas não produzir a resposta pelo aluno. Esse ponto cai muito em prova. Apoio não é fazer no lugar do estudante, é criar condições para o estudante fazer dentro das suas possibilidades, com recursos e adaptações. Noções sobre deficiências e TEA. Deficiência física envolve comprometimentos motores que podem exigir adaptações de mobilidade, postura, escrita e uso de recursos. O apoio é facilitar acesso e autonomia. Deficiência intelectual envolve limitações no funcionamento intelectual e no comportamento adaptativo. O apoio deve ser estruturado, com linguagem clara, repetição quando necessário e foco em habilidades funcionais e acadêmicas com adaptações. Deficiência visual pode ser baixa visão ou cegueira. Pode exigir materiais ampliados, contraste, braille, orientação e mobilidade. O apoio é facilitar o acesso ao espaço, a informação e a organização do material, conforme orientação especializada. Deficiência auditiva pode envolver diferentes graus e pode exigir libras, leitura labial, recursos visuais e tecnologia assistiva. O apoio é facilitar a comunicação e garantir que o estudante acompanhe as orientações em sala.
Deficiência múltipla envolve a associação de duas ou mais deficiências, exigindo apoio mais complexo e articulado. Transtorno do espectro autista, TEA, envolve desafios na comunicação social e padrões repetitivos e restritos de comportamento, com variação grande de suporte necessário. O apoio pode envolver organização de rotina, comunicação clara, apoio em transições, redução de estímulos quando indicado e mediação de interação social, sempre alinhado à equipe. Comunicação alternativa e ampliada, noções. Comunicação alternativa e ampliada, CAA, é um conjunto de estratégias para apoiar comunicação quando a fala é ausente, limitada ou insuficiente. Inclui o uso de figuras, pranchas de comunicação, gestos, símbolos, aplicativos e sistemas como PECs em algumas abordagens. O profissional de apoio deve conhecer noções básicas para utilizar recursos já definidos pela equipe e para não atrapalhar a estratégia de comunicação do estudante. Tecnologias assistivas. Noções. Tecnologia assistiva é qualquer recurso, serviço ou estratégia que aumente funcionalidade e autonomia da pessoa com deficiência. Pode ser desde uma lupa, uma régua de leitura, um teclado adaptado, até softwares de acessibilidade, leitores de tela e dispositivos de mobilidade. Para a prova, o conceito principal é: tecnologia assistiva reduz barreiras e favorece participação e independência. Acessibilidade e adaptação de espaços. Acessibilidade é condição para uso seguro e autônomo dos espaços, mobiliários, transporte, informação e comunicação. No ambiente escolar, isso envolve rampas, corrimãos, sinalização, banheiros adaptados, mobiliário adequado, rotas acessíveis, iluminação e organização do espaço. A adaptação deve evitar isolamento. O estudante deve circular e participar junto com a turma, com suporte quando necessário. Noções de primeiros socorros. Primeiros socorros são cuidados imediatos até chegada de atendimento especializado. Em escola, o mais importante é reconhecer urgência e agir com segurança. Situações comuns incluem quedas, cortes, sangramentos, desmaios, engasgo, convulsões, crises alérgicas e mal-estar súbito. A regra básica é manter a calma, proteger o estudante de novos riscos, acionar a equipe da escola e chamar serviço de emergência quando necessário, sem improvisos perigosos. Em caso de engasgo, a escola deve ter protocolo e profissionais treinados. Em caso de convulsão, proteger a cabeça, afastar objetos, não colocar nada na boca e observar tempo da crise, comunicando imediatamente a gestão e buscando atendimento. Higiene e cuidados pessoais no ambiente escolar. Higiene envolve lavar mãos, limpeza de ambientes, cuidados com alimentação e prevenção de infecções. Para o profissional de apoio, inclui também cuidado no manuseio de materiais, troca e descarte adequado quando houver, e atenção para evitar contaminações. Segurança no ambiente escolar. Segurança envolve prevenção de acidentes, supervisão em recreio e transições, atenção a espaços de risco, portões, escadas, tomada de cuidado com objetos cortantes e materiais perigosos. Para estudantes que têm risco de fuga, crise sensorial ou impulsividade, o planejamento de segurança deve ser alinhado com a escola e com a família, sempre com respeito e sem tratamento constrangedor. Interação escola-família. A inclusão depende de parceria com a família. A comunicação deve ser respeitosa, objetiva e institucional. O profissional de apoio não substitui a gestão escolar na comunicação oficial, mas pode contribuir registrando observações para a equipe e seguindo orientações. A família deve ser acolhida, mas a escola também deve garantir protocolo e evitar práticas baseadas apenas em opinião pessoal. A referência é sempre a orientação pedagógica e institucional. Tecnologias da informação e comunicação na escola. O uso de tecnologia no meio escolar envolve sistemas de registro, comunicação interna, plataformas educacionais e recursos de acessibilidade. Na prática do profissional de apoio, pode envolver apoiar o estudante a utilizar recursos digitais acessíveis, quando definidos pela escola,
e também respeitar regras de uso de celulares, imagens e dados, evitando exposição do aluno. Jogos e brincadeiras como instrumentos de socialização e inclusão. Brincar é linguagem fundamental na infância. Jogos e brincadeiras favorecem socialização, comunicação, regras, cooperação e desenvolvimento motor e cognitivo. Em inclusão, brincar é ferramenta de participação. O profissional de apoio pode adaptar regras, organizar o espaço, mediar conflitos e facilitar interação, sempre sem isolar o estudante e sem infantilizar quando não cabe. O objetivo é pertencimento ao grupo. Fechamento e estratégia de prova. Para fechar, o que mais cai para profissional de apoio é base legal da inclusão, diferença entre integração e inclusão, público-alvo da educação especial, noções de AE, conceito de acessibilidade e barreiras, papel do profissional de apoio e seus limites, ética e sigilo, apoio em alimentação, higiene e locomoção, além de noções sobre deficiências e TEA. Como o edital traz leis municipais, a melhor estratégia é a leitura literal dessas leis e criação de um resumo com as definições e diretrizes locais.